vocês, quando oram, às vezes, ou até mesmo em grande parte do tempo, tem essa vaga sensação de que ainda há algo que falta, que você não fez, que você deveria ter feito? Ok. Sabe, o diabo não quer que nós oremos com confiança. Ele quer que oremos com medo, com dúvida e se perguntando. Eu costumava ter exatamente a mesma coisa por esses anos em que tenho orado e continuarei a orar. Eu costumava ter esse sentimento regularmente também, bem sabe, eu deveria ter dito mais, talvez eu não tenha orado pela coisa certa, ou talvez eu não tenha falado da maneira certa. E assim, muitas vezes, quando eu continuo tendo esse repetitivo problema que eu sei de acordo com a palavra que não é certo, veja, não importa como nós nos sentimos, se o que nós sentimos não está de acordo com a palavra, então o que sentimos é errado e a palavra está certa. Amém? Então, por exemplo, se eu peço a Deus que me perdoe por algo que eu fiz de errado, eu ainda me sinto culpada, então eu sei que a culpa é uma mentira, a palavra de Deus não é uma mentira. Porque se eu pedi e eu recebi, então Deus é fiel, assim não importa como eu me sinta. A palavra de Deus é que é certa. Enquanto continuarmos a viver de acordo com nossos sentimentos, sem nem mesmo enfrentar as mentiras do diabo, mas apenas andar por aí se sentindo dessa maneira, então o inimigo sempre vai ter uma mão superior. Então eu decidi, se eu vou orar, então eu não vou passar tempo depois de orar sentindo como se as minhas orações fossem inúteis. Então eu quero chegar ao cerne disso e descobrir o que está acontecendo. E uma das coisas que eu senti que Deus me mostrou foi que eu compliquei isso. E eu pensava que dependia do período de tempo ou eloquência no que foi dito, mas ele ensinou-me que a oração eficaz, a oração transformadora e dinâmica, pode ser tão simples, tão incrivelmente simples. Você sabe, eu tenho um bisneto e Jeremias tem 3 anos, e a sua mãe, uma noite, teve uma dor de estômago muito forte, ela estava deitada na sua cama, se dobrando de dor, e ele se aproximou, colocou a mão sobre ela e disse que ia orar por ela. E ele disse: Jesus, mamãe, tá dodói. Amém. Mas escute, ela disse que quase que imediatamente a dor parou e ela se sentiu melhor. Na verdade, eu cheguei a um ponto em minha vida uma vez em que Deus realmente me desafiou. Ele disse: eu quero que você peça a mim o que você quiser e precisa com tão poucas palavras quanto possível. É mais fácil do que pensamos. Sabe, e é duro quando você faz algo errado, você dizer: pai, eu sinto muito, perdoe-me por isso, obrigada. Mas nós dizíamos: oh Deus, oh, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe, por favor, me perdoe, Deus, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso de novo. Sim, você vai. Nem sequer desperdice seu tempo fazendo promessas que não vai cumprir. É melhor dizer: certamente eu farei isso de novo se o senhor não me ajudar. Então, por que não aprendemos que o poder da oração não está em quantas palavras, ou no quanto é eloquente, ou o tempo gasto, mas acredito que são 2 coisas. Eu acho que é a fé. Eu acredito que Deus ouve a mim. Eu acredito que Ele se preocupa comigo, Ele quer ser envolvido em minha vida. Bem, eu não posso ler a Bíblia e não acreditar nisso. Eu penso que a oração deve ser sincera. Você vai ver na Escritura hoje que a Bíblia diz que a oração fervorosa e eficaz de um homem justo pode muito, disponibiliza um tremendo poder. Eu amo isso na Amplificada. Quando nós oramos, então um tremendo poder é disponibilizado. Tremendo poder é disponibilizado. Eu já sei aqui hoje que eu vou orar para pessoas que têm problemas nas costas. Deus colocou isso no meu coração. E assim, quando orarmos hoje aqui, quando estivermos todos de acordo,
Um tremendo poder vai ser disponibilizado. Mas não depende só de mim. Você vai precisar lançar a sua fé também e dizer: eu recebo isso. Em nome de Jesus. E em seguida, se você disser: bem, nada aconteceu. Sabe onde geralmente perdemos a nossa fé? Enquanto estamos esperando. Nós podemos orar em tal fé, e podemos ficar muito animados e ter a fé quando vemos uma manifestação. Mas nós recebemos as promessas de Deus, a Bíblia diz, pela fé e paciência. E muitas vezes temos que esperar. E uma das coisas que eu aprendi a fazer durante esse tempo de espera é a qualquer momento em que a dúvida vem a mim, eu abro a minha boca e digo em voz alta: eu acredito que Deus está trabalhando na minha vida agora. Creio que Deus está trabalhando na minha vida agora mesmo. Eu vou lhe dar umas boas escrituras para apoiar estas coisas. Mas eu acredito que é apenas a fé simples que Deus ouve a mim. Ele quer ajudar-me. E também, então, apenas sendo sincero sobre o que você está orando. Eu acho que isso requer um foco. Quantos de vocês aqui acham que é extremamente difícil até mesmo se concentrar por 10 minutos em oração? Então, essa manhã, eu olhei para o meu relógio, eram 8 horas, e eu estava orando dentro e fora daqui, ali, aqui, sabe? Isso é bom, Deus ouve tudo isso, sabe? Mas eu queria ter 10 minutos de oração focada e ininterrupta para esta reunião aqui hoje. Eu tive que realmente definir na minha mente para fazer isso e não deixar que nada chamasse a minha atenção. Eu acho que para mim isso é que é oração fervorosa e eficaz. Fervoroso não tem que ser gritando, também não tem que ser chorando. Sabe, eu li livros sobre pessoas que choram e choram na oração. Eu acho que isso é maravilhoso, mas eu não choro muito fácil. Então, assim, certamente espero que Deus responda às minhas orações se eu não chorar. Amém? Eu acho que é a oração fervorosa e eficaz, sincera, oração focada. Quando nós oramos, estamos falando com Deus. Então, vamos agir como se estivéssemos falando com Deus. E não agir da maneira que fazemos quando estamos falando com outras pessoas a quem estamos dando cerca de 10% da nossa atenção, outra coisa tem 90% da nossa atenção. E assim eu quero compartilhar com você nesta manhã. Eu chamava de razões pelas quais as orações não são respondidas, mas também podemos chamá-lo maneiras de ter a oração respondida. De qualquer forma, vamos falar sobre a oração. Bem, a minha primeira coisa é: você nunca vai obter uma resposta se você não pedir. Então, a primeira lei real da oração é: você não tem porque você não pede. Agora eu só quero saber quantas pessoas aqui esta manhã, ou possivelmente as pessoas vendo pela televisão, você tem necessidades enormes em sua vida, mas você não está pedindo. Talvez só desejando. Bem, eu desejo. Eu conto essa história com muita frequência porque me surpreendeu, mas se encaixa bem nesse ensinamento de hoje. E é apenas um grande exemplo. Conheci uma mulher numa loja de departamento e ela me reconheceu da TV e assim nós começamos a conversar. Sim, ela era cristã, ela tinha estado em uma certa igreja por, eu não sei, 15 anos talvez, ou algo assim. E eu estava fazendo algumas perguntas sobre a loja. Eu disse: vocês trabalham por comissão, vocês trabalham por salário? Ela disse: bem, nós realmente trabalhamos por salário, mas temos uma cota que devemos cobrir. E se não atendemos a esta cota, então recebemos um aviso. Se ainda não atendemos a essa cota, então podemos realmente perder o emprego. E para mim isso realmente é algo fácil de resolver por causa do que eu aprendi na palavra de Deus. Então eu disse: bem, por que você não ora para que Deus lhe dê favor? Para que as pessoas que vêm ao shopping venham até você para fazer suas compras. E então ela olhou para mim como alguns de vocês estão me olhando agora. Bem, tudo o que eu tenho feito é apenas viver com medo de que eu vá perder o meu emprego? E ela olhou para mim e disse: bem, seria certo orar por algo assim? Eu disse: querida,
Você pode conversar com Deus sobre tudo e qualquer coisa que lhe diz respeito. E, sinceramente, se eu precisasse cumprir minha conta no trabalho e tudo que eu precisasse fosse alguns clientes vindo em minha direção, então por que não pedir a Deus para enviá-los em minha direção? Bem, se isso não for a vontade dele, bem, então não se preocupe com isso, não vai conseguir. Não vai ser tão difícil hoje. E nós vamos aprender que precisamos orar segundo a vontade de Deus. E sabe, você pode jogar fora o se for da sua vontade tanto quanto quiser. Eu não sugiro fazer isso se isso for algo que você sabe que está na palavra de Deus. Eu não acho que você precisa orar a Deus se é a sua vontade, salve o meu filho. Eu acho que é bastante óbvio, mas... Sabe, eu deixei de lado todas essas coisas. Eu não me preocupo com essas coisas mais. Eu tenho um relacionamento com Deus, eu confio nele, eu creio que ele confia em mim. Eu não quero qualquer coisa que ele não quer que eu tenha. Mas eu vou orar como mulher selvagem louca por tudo que eu posso pensar e querer. Amém? Porque se é algo que qualquer um pode ter, eu vou pegar um pouco disso. Você ouviu-me? Bem, quem você pensa que é? Ninguém? E esta é a beleza da coisa, absolutamente tão indigna, menos do que nada, uma ninguém. Mas quando Deus faz as coisas para os ninguéms, é quando vemos a sua glória. Bem, quem você pensa que é para orar assim? É isso exatamente o que o diabo quer que você pense. Em Tiago capítulo 4, verso 1, ele diz: o que provoca contendas? Porque brigas e rixas e conflitos, como se originam entre vocês? Há muitos e muitos anos atrás, quando Deus começou a me dar a revelação de Tiago 4, 1 e 2, eu posso te dizer, minha vida estava cheia de lutas, disputas, brigas e discussões. E isso não é o caso agora, mas quando eu vi que o que leva a contenda, discórdias e conflitos, e como brigas e rixas e lutas se originam entre vocês, despertou meu interesse. Quantos de vocês precisam de muito mais paz em sua vida do que você experimenta? Tem muitas lutas e muitas brigas e muitas discórdias. Onde você trabalha, até mesmo contenda na igreja, contenda em sua própria casa. Contenda é você brigar, discutir e desacordo intenso, mas também é um sentimento de raiva. E eu odeio essa parte mais do que qualquer coisa. É algo como aquele sentimento de raiva que pode até mesmo estar na igreja, entre as pessoas do coral. Vamos. Bem, eu acho que deveria ser a líder de louvor. Eu canto melhor. Ela não consegue nem sequer cantar de maneira decente. Eu tenho uma grande voz. Vamos lá. E diz ele, qual é a causa de tudo isso? Deus nos chama para a paz. Jesus disse, minha paz eu deixo com vocês. Use seus sapatos da paz. E ele também está dizendo, não surgem elas de seus desejos sensuais? Então são desejos carnais e corpóreos. Então, vamos simplificar, é uma coisa que queremos. Pode ser uma posição, pode ser uma promoção. São as finanças, é querer o que a outra pessoa tem. Tiago 4:2. Vocês têm inveja e cobiçam o que outras pessoas têm. E seus desejos não se satisfazem. Assim ele está dizendo, você não consegue o que quer e nunca vai conseguir? Assim você se torna um assassino porque o diário é assassinar no que diz respeito aos seus corações? Agora vamos falar sobre a área cinzenta por um minuto. Você diz, bem, eu não odeio ninguém. Mas você os ama? Bem... Não, eu não diria exatamente isso, mas eu realmente não os odeio. Bem, sabe ou não, vejo quaisquer outras opções na Bíblia, é assim como... Você se inflama de inveja e raiva e você não é capaz de obter a gratificação, o contentamento, a felicidade que você procura. Então, antes de ler a resposta, ele está dizendo, olha o que causa toda essa perturbação na vida das pessoas. Porque as pessoas não podem se estabelecer e se contentar e serem felizes? É por causa de todas as coisas que você deseja que não tem?
E sabe, se você está infeliz hoje, não é por causa de algo que você ainda não tem. Se for muito profundo para você, nós podemos ir devagar. Por quantos anos eu fui infeliz porque o meu ministério não era grande como eu queria que ele fosse, gente? Muitos anos. Quer saber? Estamos numa viagem. E a vida, irmão, não é apenas sobre o destino, é mais sobre a viagem do que qualquer outra coisa. E você precisa aprender a aproveitar a sua viagem. O que significa que enquanto eu estou indo em direção ao que eu penso que eu quero, Deus pode realmente fazer tanto na minha vida, e eu vou perceber quando eu chegar lá que isso não é nem mesmo o que eu queria. Algumas de vocês, senhoras doces e lindas e solteiras, você tem se convencido de que você simplesmente não consegue ser feliz se você não se casar. E algumas de vocês que estão casadas por 30 anos está convencida de que não pode ser feliz se tiver que permanecer casada. Mas eu só estou dizendo que não importa o que temos, a menos que aprendamos a nos contentar com o que Deus tem nos dado no momento. Eu disse que a menos que aprendamos a nos contentar com o que Deus tem nos dado no momento, eu amo o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse, eu aprendi a ser contente. E a Bíblia amplificada diz, satisfeito ao ponto de não estar perturbado. Não importa o estado em que estou. Agora ele não disse, satisfeito ao ponto de nunca querer ver a mudança. Você pode querer mudança, querer que as coisas sejam diferentes em sua vida. Você pode também querer se casar, mas você não tem que ser infeliz até que você se case. Amém? Você não tem porque você não pediu. Essa é a resposta a toda a confusão. Por que tanta discórdia, brigas e disputas, discussões e tudo que você quer, você não consegue? Você vê alguém que tem, você tem ciúme, inveja e ainda não consegue? Qual é o problema? Você não tem porque não pede. Bem, eu não sei sobre você, mas quando eu li isso há muitos anos atrás, eu te digo uma coisa, eu estava em tantas obras da carne, gente. Sabe o que são obras da carne? É nós tentarmos fazer o que somente Deus pode. Posso dizer-lhe? Se você está tentando mudar a pessoa com quem você está casado, não vai funcionar. Não funciona. Você poderia humildemente ir a Deus, sublinhando humildemente. Você poderia humildemente ir a Deus e dizer, agora Deus, eu sei que eu tenho muitos problemas. E se eu estiver vendo isso errado, então, ignore-me. Mas eu estou pedindo a você, mude o Dave. Ou Harry, ou Herbert, ou Charlie, ou... Se você é um cara aqui hoje, Mary Lou, ou Mary Jane, ou Janet, que seja, isso é para todos nós. Tentamos mudar os nossos filhos. E se você tem 4, todos os 4 são diferentes. Queremos que sejam como nós, e nós nem gostamos de nós mesmos ainda. E rapaz, não seria um pesadelo se todos na sua casa fossem como você? Então eu estou lhe dizendo, eu praticamente me matei em obras da carne. E quando eu vi esta escritura, oh, a alegria de Deus encheu minha alma. Você não tem por que não pede. Agora há um pouco de medo nisso. Porque então vem esse pensamento bem, e se eu quiser, mas Deus não quiser que eu tenha? E se eu quiser, mas Deus não quiser que eu tenha, talvez seja melhor eu continuar a tentar obter mesmo no caso dele não fazê-lo. Sabe, nós vamos orar, mas a gente sempre tem um segundo plano, é ou não é? Apenas no caso de Deus não fazer, temos uma espécie de segundo plano. O plano B
Oh, você nunca vai desfrutar de sua vida até que você saia das obras da carne. E aprenda que você não tem porque você não pede. E não tenha medo de pedir a Deus. Ele ama você, Ele quer ajudar você. Sabe, crianças pequenas pedem um monte de coisas que não são boas para elas. Seus pais, quando não querem, não dão. Se Deus não lhe der algo que você quer, isso é por amor. Ele não está se escondendo de você. Ele só sabe algo que você ainda não sabe. Vamos lá. Deus é capaz, Efésios 3:20 diz, Deus é capaz de fazer muito mais, abundantemente acima e além de tudo que nós poderíamos ousar. Esperar, pedir ou pensar. De acordo com seu poder, quem nós opera. Jesus disse, peça. Sabe, às vezes eu preciso reforçar minha vida de oração ou minha fé na oração. Eu sei onde estão a maioria das escrituras que dizem peça, e eu vou pegá-las e lê-las, eu as tenho todas nesta manhã, mas eu não tenho tempo de ler todas para você, mas a palavra pedir significa solicitar, invocar, desejar, e eu adoro esta parte, demandar o que já é seu. O nosso Deus já proveu tudo que nós precisamos. Quando eu vou ao banco e é o meu dinheiro no banco, eu peço educadamente, mas eu realmente estou apenas demandando o que já é meu, gente. Mas você não tem porque você não pede. Nós podemos supor e presumir com Deus. Recebo sua ajuda, quando eu me humilho e peço sua ajuda. Não posso supor bem, se Deus quer me ajudar, Ele vai me ajudar. Os humildes obtêm a ajuda. E peço a Deus que me ajude. Deus, ajude-me. Eu não sei sobre você, mas eu preciso de muita ajuda para passar o meu dia. Quantos de vocês, quando oram, às vezes, ou até mesmo em grande parte do tempo, tem essa vaga sensação de que ainda há algo que falta, que você não fez, que você deveria ter feito? Ok. Sabe, o diabo não quer que nós oremos com confiança. Ele quer que oremos com medo, com dúvida e se perguntando. Eu costumava ter exatamente a mesma coisa por esses anos em que tenho orado e continuarei a orar. Eu costumava ter esse sentimento regularmente também, bem sabe, eu deveria ter dito mais, talvez eu não tenha orado pela coisa certa, ou talvez eu não tenha falado da maneira certa e... Assim, muitas vezes, quando eu continuo tendo esse repetitivo problema que eu sei de acordo com a palavra que não é certo, veja, não importa como nós nos sentimos, se o que nós sentimos não está de acordo com a palavra, então o que sentimos é errado e a palavra está certa. Amém? Então, por exemplo, se eu peço a Deus que me perdoe por algo que eu fiz de errado, eu ainda me sinto culpada, então eu sei que a culpa é uma mentira, a palavra de Deus não é uma mentira. Porque se eu pedir e eu recebi, então Deus é fiel, assim não importa como eu me sinta. A palavra de Deus é que é certa. Enquanto continuarmos a viver de acordo com nossos sentimentos, sem nem mesmo enfrentar as mentiras do diabo, mas apenas andar por aí se sentindo dessa maneira, então o inimigo sempre vai ter uma mão superior. Então eu decidi, se eu vou orar, então eu não vou passar tempo depois de orar sentindo como se as minhas orações fossem inúteis. Então eu quero chegar ao cerne disso e descobrir o que está acontecendo. E uma das coisas que eu senti que Deus me mostrou foi que eu compliquei isso. E eu pensava que dependia do período de tempo ou eloquência no que foi dito. Mas Ele ensinou-me que a oração eficaz, a oração transformadora e dinâmica, pode ser tão simples, tão incrivelmente simples. Você sabe, eu tenho um bisneto e Jeremias tem 3 anos, e a sua mãe, uma noite, teve uma dor de estômago muito forte, ela estava deitada na sua cama, se dobrando de dor, e ele se aproximou, colocou a mão sobre ela e disse que ia orar por ela. E ele disse, Jesus, mamãe, tá dodói. Amém.
Mas escute, ela disse que quase que imediatamente a dor parou e ela se sentiu melhor. Na verdade, eu cheguei a um ponto em minha vida uma vez em que Deus realmente me desafiou. Ele disse: eu quero que você peça a mim o que você quiser e precisa, com tão poucas palavras quanto possível. É mais fácil do que pensamos. Sabe, e é duro quando você faz algo errado, você dizer: pai, eu sinto muito, perdoe-me por isso, obrigada. Mas nós dizíamos: oh Deus, oh, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe, por favor, me perdoe, Deus, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso de novo. Sim, você vai. Nem sequer desperdice seu tempo fazendo promessas que não vai cumprir. É melhor dizer: certamente eu farei isso de novo se o senhor não me ajudar. Então, por que não aprendemos que o poder da oração não está em quantas palavras, ou no quanto é eloquente, ou o tempo gasto, mas acredito que são duas coisas. Eu acho que é a fé. Eu acredito que Deus ouve a mim. Eu acredito que Ele se preocupa comigo, Ele quer ser envolvido em minha vida. Bem, eu não posso ler a Bíblia e não acreditar nisso. Eu penso que a oração deve ser sincera. Você vai ver na Escritura hoje que a Bíblia diz que a oração fervorosa e eficaz de um homem justo pode muito, disponibiliza um tremendo poder. Eu amo isso na Amplificada. Quando nós oramos, então um tremendo poder é disponibilizado. Tremendo poder é disponibilizado. Eu já sei aqui hoje que eu vou orar para pessoas que têm problemas nas costas. Deus colocou isso no meu coração. E assim, quando orarmos hoje aqui, quando estivermos todos de acordo, um tremendo poder vai ser disponibilizado. Mas não depende só de mim. Você vai precisar lançar a sua fé também e dizer: eu recebo isso. Em nome de Jesus. E em seguida, se você disser: bem, nada aconteceu. Sabe onde geralmente perdemos a nossa fé? Enquanto estamos esperando. Nós podemos orar em tal fé, e cara, podemos ficar muito animados e ter a fé quando vemos uma manifestação, mas nós recebemos as promessas de Deus. A Bíblia diz: pela fé e paciência. E muitas vezes temos que esperar. E uma das coisas que eu aprendi a fazer durante esse tempo de espera é: a qualquer momento em que a dúvida vem a mim, eu abro a minha boca e digo em voz alta: eu acredito que Deus está trabalhando na minha vida agora. Creio que Deus está trabalhando na minha vida agora mesmo. Eu vou lhe dar umas boas escrituras para apoiar estas coisas, mas eu acredito que é apenas a fé simples que Deus ouve a mim. Ele quer ajudar-me. E também, então, apenas sendo sincero sobre o que você está orando. Eu acho que isso requer um foco. Quantos de vocês aqui acham que é extremamente difícil até mesmo se concentrar por 10 minutos em oração? Então, esta manhã, eu olhei para o meu relógio, eram 8 horas, e eu, claro, sabe, eu estava orando dentro e fora daqui, ali, aqui, sabe? Isso é bom, Deus ouve tudo isso, sabe? Mas eu queria ter 10 minutos de oração focada e ininterrupta para esta reunião aqui hoje. Eu tive que realmente definir na minha mente para fazer isso e não deixar que nada chamasse a minha atenção. Eu acho que para mim isso é que é oração fervorosa e eficaz. Fervoroso não tem que ser gritando, também não tem que ser chorando. Sabe, eu li livros sobre pessoas que choram e choram na oração. Eu acho que isso é maravilhoso, mas eu não choro muito fácil. Então, assim, certamente espero que Deus responda às minhas orações se eu não chorar. Amém? Eu acho que é a oração fervorosa e eficaz, sincera, oração focada. Quando nós oramos, estamos falando com Deus. Então, vamos agir como se estivéssemos falando com Deus. E não agir da maneira que fazemos quando estamos falando com outras pessoas a quem estamos dando cerca de 10% da nossa atenção, outra coisa tem 90% da nossa atenção. E assim eu quero compartilhar com você nesta manhã.
Eu chamava de razões pelas quais as orações não são respondidas, mas também podemos chamá-lo maneiras de ter a oração respondida. De qualquer forma, vamos falar sobre a oração. Bem, a minha primeira coisa é: você nunca vai obter uma resposta se você não pedir. Então, a primeira lei real da oração é: você não tem porque você não pede. Agora eu só quero saber quantas pessoas aqui esta manhã, ou possivelmente as pessoas vendo pela televisão, você tem necessidades enormes em sua vida, mas você não está pedindo. Talvez só desejando. Bem, eu desejo. Eu conto essa história com muita frequência porque me surpreendeu, mas se encaixa bem nesse ensinamento de hoje. É apenas um grande exemplo. Conheci uma mulher numa loja de departamento e ela me reconheceu da TV e assim nós começamos a conversar. Sim, ela era cristã, ela tinha estado em uma certa igreja por, eu não sei, 15 anos talvez, ou algo assim. E eu estava fazendo algumas perguntas sobre a loja. Eu disse: vocês trabalham por comissão, vocês trabalham por salário? Ela disse: bem, nós realmente trabalhamos por salário, mas temos uma cota que devemos cobrir. E se não atendemos a esta cota, então recebemos um aviso. Se ainda não atendemos a essa cota, então podemos realmente perder o emprego. E para mim isso realmente é algo fácil de resolver por causa do que eu aprendi na palavra de Deus. Então eu disse: bem, por que você não ora para que Deus lhe dê favor? Para que as pessoas que vinham ao shopping venham até você para fazer suas compras. Então ela olhou para mim como alguns de vocês estão me olhando agora. Bem, tudo o que eu tenho feito é apenas viver com medo de que eu vá perder o meu emprego? E ela olhou para mim e disse: bem, seria certo orar por algo assim? Eu disse: querida, você pode conversar com Deus sobre tudo e qualquer coisa que lhe diz respeito. E sinceramente, se eu precisasse cumprir minha conta no trabalho e tudo que eu precisasse fosse alguns clientes vindo em minha direção, então por que não pedir a Deus para enviá-los em minha direção? Bem, se isso não for vontade dele, bem, então não se preocupe com isso, não vai conseguir. Não vai ser tão difícil hoje. E nós vamos aprender que precisamos orar segundo a vontade de Deus. E sabe, você pode jogar fora o se for da sua vontade tanto quanto quiser. Eu não sugiro fazer isso se isso for algo que você sabe que está na palavra de Deus. Eu não acho que você precisa orar a Deus se é a sua vontade, salve o meu filho. Eu acho que é bastante óbvio, mas... sabe, eu deixei de lado todas essas coisas. Eu não me preocupo com essas coisas mais. Eu tenho um relacionamento com Deus, eu confio nele, eu creio que ele confia em mim. Eu não quero qualquer coisa que ele não quer que eu tenha. Mas eu vou orar como uma mulher selvagem louca por tudo que eu posso pensar e querer. Amém? Porque se é algo que qualquer um pode ter, eu vou pegar um pouco disso. Você ouviu-me? Bem, quem você pensa que é? Ninguém? E essa é a beleza da coisa, absolutamente tão indigna, menos do que nada, uma ninguém. Mas quando Deus faz as coisas para os ninguéms, é quando vemos a sua glória. Bem, quem você pensa que é para orar assim? É isso exatamente o que o diabo quer que você pense. Em Tiago capítulo 4, verso 1, ele diz: o que provoca contendas? Porque brigas e rixas e conflitos, como se originam entre vocês? Há muitos e muitos anos atrás, quando Deus começou a me dar a revelação de Tiago 4, 1 e 2, eu posso te dizer, minha vida estava cheia de lutas, disputas, brigas e discussões. E isso não é o caso agora, mas quando eu vi que o que leva a contenda, discórdias e conflitos, e como brigas e rixas e lutas se originam entre vocês, despertou meu interesse. Quantos de vocês precisam de muito mais paz em sua vida do que você experimenta? Tem muitas lutas e muitas brigas e muitas discórdias. Onde você trabalha, até mesmo contenda na igreja, contenda em sua própria casa. Contenda é você brigar, discutir e desacordo intenso, mas também é um sentimento de raiva. E eu odeio essa parte mais do que qualquer coisa.
É algo como aquele sentimento de raiva que pode até mesmo estar na igreja, entre as pessoas do coral. Nhen. Vamos. Bem, eu acho que deveria ser a líder de louvor. Eu canto melhor. Ela não consegue nem sequer cantar de maneira decente. Eu tenho uma grande voz. Vamos lá. E diz ele, qual é a causa de tudo isso? Deus nos chama para a paz. Jesus disse, minha paz eu deixo com vocês. Use seus sapatos da paz. E ele também está dizendo, não surgem elas de seus desejos sensuais? Então são desejos carnais e corpóreos. Então, vamos simplificar, uma coisa que queremos. Pode ser uma posição, pode ser uma promoção. São as finanças, é querer o que a outra pessoa tem. Tiago 4:2. Vocês têm inveja e cobiçam o que outras pessoas têm. E seus desejos não se satisfazem. Assim ele está dizendo, você não consegue o que quer e nunca vai conseguir. Assim você se torna um assassino porque odiar é assassinar no que diz respeito aos seus corações. Agora vamos falar sobre a área cinzenta por um minuto. Você diz, bem, eu não odeio ninguém. Mas você os ama? Bem, não, eu não diria exatamente isso, mas eu realmente não os odeio. Bem, sabe ou não, vejo quaisquer outras opções na Bíblia, é assim como... Você se inflama de inveja e raiva e você não é capaz de obter a gratificação, o contentamento, a felicidade que você procura. Então, antes de ler a resposta, ele está dizendo, olha o que causa toda essa perturbação na vida das pessoas. Por que as pessoas não podem se estabelecer e se contentar? E serem felizes? É por causa de todas as coisas que você deseja que não tem? E sabe, se você está infeliz hoje, não é por causa de algo que você ainda não tem? Se for muito profundo para você, nós podemos ir devagar. Por quantos anos eu fui infeliz porque o meu ministério não era grande como eu queria que ele fosse, gente? Muitos anos. Quer saber? Estamos numa viagem. E a vida, irmão, não é apenas sobre o destino, é mais sobre a viagem do que qualquer outra coisa. E você precisa aprender a aproveitar a sua viagem. O que significa que enquanto eu estou indo em direção ao que eu penso que eu quero, Deus pode realmente fazer tanto na minha vida e eu vou perceber quando eu chegar lá que isso não é nem mesmo o que eu queria. Algumas de vocês, senhoras doces e lindas e solteiras, você tem se convencido de que você simplesmente não consegue ser feliz se você não se casar. E algumas de vocês que estão casadas por 30 anos está convencida de que não pode ser feliz se tiver que permanecer casada. Mas eu só estou dizendo que não importa o que temos, a menos que aprendamos a nos contentar com o que Deus tem nos dado no momento. Eu disse que a menos que aprendamos a nos contentar com o que Deus tem nos dado no momento... Eu amo o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse, eu aprendi a ser contente. E a Bíblia amplificada diz, satisfeito ao ponto de não estar perturbado. Não importa o estado em que estou. Agora ele não disse, satisfeito ao ponto de nunca querer ver a mudança. Você pode querer mudança, querer que as coisas sejam diferentes em sua vida. Você pode também querer se casar, mas você não tem que ser infeliz até que você se case. Amém? Você não tem porque você não pediu. Essa é a resposta a toda a confusão? Por que tanta discórdia, brigas e disputas, discussões e tudo que você quer, você não consegue? Você vê alguém que tem, você tem ciúme, inveja e ainda não consegue? Qual é o problema? Você não tem porque não pede.
Bem, eu não sei sobre você, mas quando eu li isso há muitos anos atrás, eu te digo uma coisa, eu estava em tantas obras da carne, gente. Sabe o que são obras da carne? É nós tentarmos fazer o que somente Deus pode. Posso dizer-lhe, se você está tentando mudar a pessoa com quem você está casado, não vai funcionar. Não funciona. Você poderia humildemente ir a Deus, sublinhando humildemente. Você poderia humildemente ir a Deus e dizer: agora, Deus, eu sei que eu tenho muitos problemas. E se eu estiver vendo isso errado, então, ignore-me. Mas eu estou pedindo a você, mude o Dave. Ou Harry, ou Herbert, ou Charlie, ou... Se você é um cara aqui hoje, Mary Lou, ou Mary Jane, ou Janet, que seja, isso é para todos nós. Tentamos mudar os nossos filhos. E se você tem 4, todos os 4 são diferentes. Queremos que seja como nós, e nós nem gostamos de nós mesmos ainda. E a paz não seria um pesadelo se todos na sua casa fossem como você. Então eu estou lhe dizendo, eu praticamente me matei em obras da carne. E quando eu vi essa escritura, oh, a alegria de Deus encheu minha alma. Você não tem por que não pede. Agora há um pouco de medo nisso. Porque então vem esse pensamento: bem, e se eu quiser, mas Deus não quiser que eu tenha? E se eu quiser, mas Deus não quiser que eu tenha? Talvez seja melhor eu continuar a tentar obter-lo mesmo, no caso dele não fazê-lo. Sabe, nós vamos orar, mas a gente sempre tem um segundo plano, é ou não é? Apenas no caso de Deus não fazer, temos uma espécie de segundo plano. O plano B... Oh, você nunca vai desfrutar de sua vida até que você saia das obras da carne. E aprenda que você não tem porque você não pede. E não tenha medo de pedir a Deus. Ele ama você, Ele quer ajudar você. Sabe, crianças pequenas pedem um monte de coisas que não são boas para elas. Seus pais, quando não querem, não dão. Se Deus não lhe der algo que você quer, isso é por amor. Ele não está se escondendo de você. Ele só sabe algo que você ainda não sabe. Vamos lá. Deus é capaz, Efésios 3:20 diz, Deus é capaz de fazer muito mais, abundantemente acima e além de tudo que nós poderíamos ousar. Esperar, pedir ou pensar. De acordo com seu poder, quem nós opera. Jesus disse: peça. Sabe, às vezes eu preciso reforçar minha vida de oração ou minha fé na oração. Eu sei onde estão a maioria das escrituras que dizem peça, e eu vou pegá-las e lê-las, eu as tenho todas nesta manhã, mas eu não tenho tempo de ler todas para você, mas a palavra pedir significa solicitar, invocar, desejar, e eu adoro esta parte, demandar o que já é seu. O nosso Deus já proveu tudo que nós precisamos. Quando eu vou ao banco e é o meu dinheiro no banco, eu peço educadamente, mas realmente estou apenas demandando o que já é meu, gente. Mas você não tem porque você não pede. Nós podemos supor e presumir com Deus. Recebo sua ajuda, quando eu me humilho, peço sua ajuda. Não posso supor, bem, se Deus quer me ajudar, Ele vai me ajudar. Os humildes obtêm a ajuda. E peço a Deus que me ajude. Deus, ajude-me. Eu não sei sobre você, mas eu preciso de muita ajuda para passar o meu dia. Stayed in orbit way too long, around a light that wasn't mine. You held me steady, kept me strong.
I never learned to touch the ground. Every step I didn't take, you took it for me instead. I called it love, you called it fate, but it was borrowed in the end. I didn't fall, I just forgot how standing feels alone. I was living on borrowed gravity, letting your weight carry me. I thought I flew, but I was leaning on something I couldn't see. Now the space where you used to be is pulling harder on me. I'm learning how to stay in place without borrowed gravity. You were the reason things made sense, the center point I circled round. I mistook balance for dependence, mistook your silence for a sound. When you drifted out of reach, the stars went sharp and wide. I felt the cost of every inch. I never walked by my side. The universe didn't change its rules. I just lost my hold. I was living on borrowed gravity, letting your weight carry me. I thought I flew, but I was leaning on something I couldn't see.
it's my gravity. No orbit lasts forever. Some forces must